Bom dia, professor Darcy. Eu me chamo Carlos Marim e o meu trabalho vai ser sobre o acórdão que originou a súmula 486 do STJ, tendo como ministro relator o ministro Aldair Passarinho Júnior e com o número do processo 339.766 de São Paulo. Eu subdividi o meu trabalho em 4 tópicos. No primeiro momento, eu vou fazer uma explanação sobre o tema central, posteriormente uma síntese do andamento processual do presente acórdão. Após, eu vou traçar um panorama relacionando o presente acórdão com os limites constitucionais e valorativos do processo de execução. E, por fim, com base na decisão proferida pela STJ, analisar as repercussões práticas decorrentes do julgado do presente caso. Bom, inicialmente, como explanação do tema geral, o presente acórdão trata dos limites da penhora no processo de execução civil, com foco principalmente em relação à impenhorabilidade do bem de família, estando alugado a terceiros. Eu creio que seja de grande valia a análise desse acórdão, pois ele trata de 2 polos fundamentais para o processo de execução. De um lado, temos o direito do credor de ter seu crédito satisfeito, o princípio básico da execução, e do outro, a proteção legal e constitucional do mínimo existencial do devedor, especialmente relacionado ao direito de moradia no presente caso. Analisando esse acórdão, a gente pode perceber até onde vai o poder do Estado de expropriar os bens do devedor e onde começam os direitos fundamentais do devedor que limitam essa atuação estatal. Bom, agora, traçando uma síntese do andamento processual, o presente caso começou com uma ação de execução comum, transitando normalmente. Então, o credor propôs ação contra uma devedora, foi reconhecida a legitimidade do título extrajudicial desse credor e, em face da devedora não ter se proposto a pagar sua dívida, o processo iniciou sobre a penhora dos bens dela. No decorrer do processo foi identificado um único imóvel que essa devedora possuía, mas que se encontrava alugado a um terceiro. Portanto, o juiz de origem determinou a penhora do imóvel com base de que ele não estava protegido pela impenhorabilidade do bem de família, pois ele não era utilizado para a residência do executado. Após essa decisão do juízo, o advogado da devedora impôs embargos à execução, argumentando que, embora estivesse alugado o imóvel penhorado, ele era o único bem de natureza residencial da devedora. Sustentava também que o imóvel devia ser considerado bem de família nos termos da Lei 8.009 de 1990, que em seu artigo 1º determina que o único bem de família do devedor deve ser considerado impenhorável. E por fim, ele alegou, demonstrou com as provas contábeis pertinentes que a renda obtida com a locação era diretamente destinada para a subsistência da família, reforçando assim a aplicação da norma protetiva. O processo segue, são julgados os embargos e os tribunais superiores mantêm o mesmo entendimento do juiz de origem, até que o presente caso chega ao STJ. Então, na segunda sessão numa decisão proferida então pela terceira turma do STJ, onde o acórdão foi recorrido inicialmente, a terceira turma negou provimento ao recurso da devedora, decidindo que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009 só pode ocorrer quando o imóvel servir de residência ao devedor ou à sua família, rejeitando assim os embargos e a tese de que o imóvel alugado estaria sob a proteção legal do bem de família.
O advogado da devedora, muito sabiamente, analisando a jurisprudência da quarta turma do STJ, interpôs embargos de divergência com base nesse precedente da quarta turma, demonstrando que já havia entendimento no STJ de que o imóvel locado a terceiros poderia e deveria ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Eu acho que torna-se pertinente para a gente entender o posicionamento do STJ lermos o precedente utilizado pelo advogado da devedora. O julgado da quarta turma diz o seguinte: contendo a Lei 8.009, comando normativo que restringe o princípio geral do direito às obrigações segundo o qual o patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas, sua interpretação deve ser sempre pautada pela finalidade que norteia a levar em linha de consideração as circunstâncias concretas de cada caso. Consoante anotado em precedentes da turma, e interpretação teleológica e valorativa, faz jus aos benefícios da Lei 8.009, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. O devedor, que mesmo não residindo no único imóvel que lhe pertence, utiliza o valor obtido com a locação desse bem como complemento da renda familiar, considerando que o objetivo da norma é o de garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Então, os embargos são encaminhados para a segunda sessão do STJ, que reúne as turmas, a terceira e a quarta turma de direito privado, e são julgados por unanimidade, decidindo inicialmente em conhecer os embargos, por estar presentes os requisitos formais e materiais, e dando provimento ao recurso, reconhecendo a impenhorabilidade do bem de imóvel, mesmo quando locado a terceiros, e estabelecendo 2 critérios para que seja feita essa concessão, sendo eles: o imóvel deve ser o único bem residencial do devedor e o valor do aluguel seja utilizado para a subsistência da família. Isso não é um critério objetivo, deve ser demonstrado caso a caso. Bom, portanto, a gente pode concluir que o resultado final foi a reversão da decisão da terceira turma, né? Dando provimento ao recurso, aos embargos de divergência, afastando a penhora do imóvel, reconhecimento sua condição de bem de família com interpretação teleológica da lei e a inversão dos ônus sucumbenciais para a devedora. Como evidenciado, né, está intrinsecamente relacionado com os princípios do processo de execução o presente acórdão, né? Então, agora no próximo tópico eu buscarei demonstrar como essa decisão proferida com a STJ está em consonância com os princípios e os objetivos primordiais da execução. Primeiramente, eu gostaria de destacar o princípio da responsabilidade patrimonial, estabelecido pelo artigo 789 do CPC, que demonstra que a execução ela tem que servir em benefício do credor, para ter seu crédito satisfeito. Porém, esse não é um direito absoluto ou total. Ele encontra limites legislativos e, na aplicação concreta dos processos de execução, limites jurisprudenciais, principalmente embasados nos direitos fundamentais da pessoa garantidos pela Constituição Federal. Um outro princípio fundamental que a gente percebe como um delimitador do poder estatal no presente caso é o princípio da proteção do mínimo legal, amparado constitucionalmente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição e nos direitos sociais do artigo 6º da Constituição. Uma fundamentação do referido princípio é que ele consiste numa garantia de um patamar mínimo de condições materiais indispensáveis para uma vida digna, que o processo deve preservar. A jurisprudência, tanto do STF como do STJ, tem reafirmado que a execução não pode comprometer direitos fundamentais, sob pena de desvirtuar sua finalidade primordial, reconhecendo que bens essenciais
para a subsistência e dignidade do devedor devem ser protegidos mesmo diante da execução, quando há um título fundado e legítimo. No presente caso, apesar de o imóvel estar locado e não ser utilizado como residência primária da devedora, o STJ entendeu que a renda do referido imóvel é fundamental para a subsistência e para a perpetuação de uma vida digna da devedora, mantendo assim, revertendo a decisão e decretando a impenhorabilidade do imóvel. Bom, concluímos nesse aspecto, né, que o princípio do mínimo existencial relativiza, de certa forma, o princípio da responsabilidade patrimonial, limitando o poder estatal e a penhora de bens para garantir a dignidade do devedor. A execução ela sempre deve buscar esse equilíbrio entre a satisfação do crédito e a proteção de direitos fundamentais do executado. É obviamente uma linha tênue e de difícil análise, dependendo do caso, mas mesmo quando há um título legítimo, constituído, que o devedor às vezes até assume de pronto no processo a dívida, mas ele não tem como quitar essa dívida, ele não tem outra forma de satisfazer o crédito executado. E tendo em vista que a satisfação forçada pode levar o devedor a uma situação de vida insustentável, encontramos ali um limite fundamental que a execução esbarra. Bom, por fim, a gente pode concluir, eu já extrapolei o tempo, mas uma breve síntese, né, um resumo do presente caso, concluímos que o Poder Executivo, tanto no processo de execução como nos demais processos, ele não é absoluto. Ele está submetido e subordinado a princípios constitucionais, principalmente a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e a proteção dos direitos fundamentais do executado. A execução, ela se transforma num instrumento socialmente justo, que não comprometa o mínimo existencial do devedor ou o bem-estar de sua família. E para que o processo civil seja um verdadeiro instrumento de Estado, é imprescindível que a lei seja interpretada e aplicada conforme a conjuntura social. E como destacado anteriormente, essa interpretação ela não é meramente normativa ou adstrita à letra da lei, mas sim valorativa sob a conjuntura social em que o caso se encontra. Bom, por fim, o julgamento STJ, no caso minha análise, demonstra como o direito processual deve evoluir para atender essas exigências, combinando segurança jurídica com justiça social e garantindo uma execução civil legítima, humana e eficaz. Um abraço, professor.